Legal, vamos dar continuidade aqui, tentando dar uma sintetizada no assunto que é muito extenso, mas é importante vocês terem essa noção da centralização do poder nas mãos do imperador, reformas que começaram com Otávio e se estendem para os demais imperadores. Vamos lá então. Então nós vimos que é um processo de centralização do poder nas mãos do imperador. O imperador recebe do Senado praticamente todos os títulos de poder, mas o Senado, eu vou mostrar para vocês que mantém o seu poder, um determinado e importante poder. O exército sempre terá uma influência de poder político dentro de Roma, que já tinha na República, na fase final, continuará tendo dentro do Império. E vamos usar Otávio como exemplo. Por exemplo, galera, reformas da estrutura do Estado. Dentro dessa reforma, nós estudamos essa centralização do poder. Haverá uma centralização do poder nas mãos do imperador. E esse imperador, o tempo todo tendo que negociar com o Senado, o tempo todo tendo que negociar com o exército, por isso que em alguns momentos você tem tensões entre Senado e exército, tá? E muitas vezes política, né, moçada? Imperadores que não eram bem vistos pelo exército, imperadores que não eram bem vistos pelo Senado. Afinal de contas, nós estamos falando de uma sequência de vários imperadores, cada um dentro de uma realidade, dentro de uma história específica. Não dá para eu contar a história de todos eles. Vamos usando apenas alguns exemplos. O Otávio, ele fortalece, inclusive economicamente, a imagem do imperador. Na sequência, você percebe um enriquecimento pessoal dos imperadores e uma influência maior dos imperadores em relação ao exército, o que dá condições ao imperador de negociar sempre melhores condições com o Senado. O Senado, percebendo que esse imperador é poderoso, prefere negociar do que enfrentá-lo, mas ao mesmo tempo esse Senado também obtém vantagens, e vantagens inclusive econômicas. Esse é o jogo, essa é a dinâmica. Vou dar a vocês alguns exemplos. O Otávio, ele negocia com o Senado e ele consegue as chamadas províncias imperiais. Eita. As províncias imperiais. O Otávio consegue simplesmente, para ele, imperador, e na sequência os seus sucessores mantêm esse domínio sobre a província da Espanha, que é a atual região da Península Ibérica, Gália, que compõe grande parte hoje do que é a França, Síria e Egito. Ele, imperador, passa a ter 4 gigantescas e importantes províncias em que ele pode administrá-las diretamente. A maior parte dos imperadores não estarão em suas províncias administrando. Otávio permaneceu algum tempo em algumas, mas permaneceu no maior tempo em Roma. Então eles indicavam pessoas que governarão as suas províncias, chamados procuradores, são os representantes dos imperadores nessas províncias. Ora, os imperadores, a partir de Otávio, tendo controle sobre importantes províncias romanas, principalmente o Egito, uma rica província romana, você está falando de homens que se tornarão cada vez mais ricos, e muito ricos, uma influência econômica dentro da própria estrutura do Estado romano. Nós vamos ter a questão do voto de lealdade. Questão do voto de lealdade. O voto de lealdade, ele começou a ser aplicado na época de Júlio César, mas é a partir de Otávio e os seus sucessores que o voto de lealdade se tornou anual dentro de todas as áreas do domínio romano, ou seja, em todas as províncias romanas, todos os moradores dessas províncias, todo ano, através de um ato ritualístico, eles declaram a lealdade ao imperador. O voto de lealdade. Esse voto, ele se tornará anual. Ele fará uma reforma dentro do exército, uma reforma militar.
Esta reforma militar, de certa maneira, fortaleceu o exército e os vínculos do imperador com o exército, que é uma das suas principais bases, seus principais suportes de poder, e a capacidade que o imperador tem de se impor, inclusive, ao Senado. É claro que impor ao Senado eu sou um cara poderoso, mas eu negocio com você, Senado. Darei também vantagens a vocês, Senados. Que reforma militar foi essa feita na época de Otávio? Você tem a criação das legiões permanentes nas províncias. Você passa a ter legiões permanentes nas províncias. Passamos a ter legiões permanentes. Legiões permanentes nas províncias. Quem são os legionários que compõem as legiões nessas províncias? Todos aqueles que são considerados romanos pelo Estado romano, que não necessariamente precisa ser ou nascido na cidade-estado de Roma, ele precisa ter a cidadania romana. Exemplo, depois do Edito de Caracalla, 212 da era cristã, o Edito de Caracalla expandiu a ideia de cidadania romana para todos os romanos que vivem dentro das áreas do domínio romano. Ou seja, você aumenta a capacidade, inclusive, de suprir homens nas legiões, os chamados legionários. Se o imperador tem as suas províncias, essas 4 importantes províncias, se nessas províncias vocês têm legiões permanentes, essas legiões, além de serem fiéis ao Estado romano, são fiéis e muito fiéis a ele, imperador, que é o controlador dessas províncias. Então você aumenta o poder do imperador do ponto de vista militar e aumenta o vínculo desse imperador com essas legiões. São criados também. Nós vamos ter também a criação da chamada guarda pretoriana, os pretorianos. A guarda pretoriana, toda mimadinha, a guarda pretoriana, é formada pelos pretorianos que permanentemente ficam em Roma. Teoricamente é um exército permanente dentro da cidade-estado de Roma. Presente na cidade-estado de Roma. E a guarda pretoriana, presente na cidade-estado romana, extremamente fiel a este imperador. Teoricamente, ele deveria ser a guarda pessoal do imperador. Ele é a guarda pessoal do imperador. Mas não é apenas um grupo de militares que protege a figura física do imperador. É um grupo de soldados extremamente preparados, talvez os melhores do exército romano, dentro da cidade-estado de Roma, mantendo a ordem dentro de Roma, que também terão uma importância político-militar muito forte ao longo de toda a história do Império Romano. Como sustentar as legiões nas províncias? Como sustentar a guarda pretoriana? Como pagar a aposentadoria do legionário, do pretoriano, depois de alguns anos de prestação de serviços? Quem pagará pelas terras que eles terão direito no momento que eles cumprirem o seu serviço? De onde virá esse dinheiro? Foi criado um imposto. Foi criado um imposto, na época do Otávio, de 5% sobre todas as heranças. Sobre todas as heranças. Todas as vezes em que houver uma passagem de patrimônio dentro de uma família a partir do direito da herança, 5% de todo esse patrimônio deve ser entregue ao Estado romano, dinheiro esse que fará a manutenção das legiões, da guarda pretoriana, da aposentadoria dos soldados romanos. Então criou-se uma espécie de um caixa para sustentar o exército romano. Então não é à toa que você percebe inclusive um fortalecimento deles nessa fase do império da era cristã. E este vínculo do exército com o imperador é fundamental para que esse imperador tenha mais poder sobre o Senado e negociar melhores condições políticas sempre junto ao Senado. Inclusive o próprio Senado passando a delegar poderes ao imperador. Então o Senado continua a existir. Então, por exemplo, algumas províncias romanas eram administradas pelo Senado. Então não podemos nos esquecer disso. Não podemos nos esquecer que o Senado
que não deixa de existir ao longo do período do Império, tinha direito a províncias. Províncias administradas pelo Senado, através da figura dos chamados procônsules. Quem eram os procônsules? Eram os caras que governavam as províncias ligadas ao Senado. Ou seja, a fortuna vinda dessas províncias administradas pelo Senado, cabe ao Senado administrar. Então, ser senador, assumir uma magistratura, como por exemplo, cônsul ou pretor, dava direito a eles de ser em algum momento um procônsul numa determinada província administrada pelo Senado. Então havia todo um debate político, havia toda uma disputa de poder dentro do Senado. Quem fosse cônsul, quem fosse pretor, quem assumisse essas duas magistraturas, tinha o direito em algum momento de ser escolhido pelo Senado para ser um procônsul. Os procônsules das províncias controladas pelo Senado. Governando essa província, esse Senado continua a ter recursos. Não nos esqueçamos que o Senado continua a controlar magistraturas. Importantes magistraturas. Cabia ao imperador escolher magistrados aprovados pelo Senado. Então havia um jogo político entre o imperador e o Senado. Havia uma escolha do imperador para magistrados a partir de um acordo político com o Senado, ou com as principais figuras políticas do Senado. Então o que eu tento mostrar é, o poder centra-se no imperador. Um dos sustentáculos do poder do imperador é o exército. Mas o Senado, como ainda uma importante estrutura política em Roma, participa desse jogo de poder entre imperador e exército. Grande parte dos imperadores eram escolhidos a partir da vontade e do apoio do exército. Quando o Senado percebe que isso é inevitável, eu apoio. Mas há momentos de tensões também, há momentos de conflitos, são 3, 4 séculos de história. Então seria importante fazer uma leitura também nesse sentido. Beleza, galera? Então nós vimos que durante o Alto Império, nós temos a Pax Romana, nós temos o Mare Nostrum, nós temos a centralização do poder nas mãos dos imperadores, nós temos Roma vencendo grande parte de suas guerras, um grande fluxo de escravos indo para Roma, de riquezas indo para Roma, é o seu momento auge, beleza? Mas a partir da dinastia dos Severos, não por causa dos Severos, é uma consequência, os próprios Severos fazem parte desse contexto, a partir da dinastia dos Severos, primeira metade do século III, depois de Cristo, sinais de crise que se aprofundarão na segunda metade do século III, e no 4 já sendo latente, é o declínio do Império Romano, é o chamado Baixo Império. Entramos no Baixo Império. Ao entrarmos no Baixo Império, segunda metade do século III da era cristã ao século V, 476. Aqui percebemos sinais de crise que inevitavelmente entram em um processo de decadência. A decadência é século IV, século V da era cristã. Já não se fala mais em dinastias, mas de uma sucessão muito rápida de poder entre homens poderosos, homens que se impõem ao Senado, homens que em algum momento têm o apoio do exército, em outro momento têm o apoio do Senado, a maior parte deles terminando sua vida sendo assassinados, e começamos a perceber também crises externas. Sempre tem aquela brincadeira, Roma acabou por questões internas ou questões externas, né? As questões internas explicam a fragilização da estrutura do Estado romano, que favoreceram as expansões vindas de fora do Império Romano, as chamadas invasões bárbaras. Eu prefiro falar na expansão de povos não romanos e que viviam fora dos domínios do Império Romano, aproveitando-se de um momento de fragilização. É o assunto final para entendermos a fase final do Império Romano, século IV, século V, depois de Cristo. Num primeiro momento, vamos destacar alguns imperadores que são fundamentais para entendermos esse momento de crise.
Então nós vamos ter Diocleciano, nós vamos ter Constantino, seguido de seus filhos, Constantino II, Constante e Constantino. E depois da sequência temos o Teodósio, já na transição do século IV para o século V. Constantino II, Constante e Constâncio. Aí na sequência nós teremos Juliano Apóstolo, Teodósio, e aí já estamos entrando no século V. O que nós vamos estudar? Quais sinais de crise e decadência nós iremos estudar nesse momento? Vamos usar como exemplo Diocleciano. Diocleciano, imperador entre 284, século III, 305. Então, Diocleciano é bem simbólico nesse sentido. Estou no final do século III, já entrando aqui no século IV. Século IV que é o século marcante para entendermos o final do Império Romano. Quando falamos em Diocleciano, eu vou citar alguns fatores mais importantes, como, por exemplo, nós vamos citar uma tentativa de uniformização das leis romanas. Uma das coisas que se destacam no século IV e no século V são generais tentando, de toda maneira, estabelecer um governo autocrático, extremamente despótico, muitas vezes acima de todas as estruturas de poder, inclusive dentro de Roma. Daí muitas vezes as disputas pelo poder terminando em assassinatos. Essa tentativa de uniformização das leis romanas para todos que vivem dentro do Império Romano. Não se esqueça que a cidade-estado de Roma se localiza no lastro da Península Itália. Só que o Império Romano se estende por terras muito vastas. Então muitos povos não romanos vivem ali dentro. Diocleciano tentou uniformizar as leis romanas para todos aqueles que vivem dentro de Roma, romano ou não romano. Então passando por cima dos direitos locais, dos direitos de povos não romanos. Isso causou uma série de insatisfações num momento de crise e no momento em que o Estado romano já era, além de criticado, bastante questionado, não apenas em suas fronteiras, mas dentro dos próprios domínios romanos. Nós vamos ter a lei de fidelidade. A lei de fidelidade. A lei de fidelidade obriga o filho a seguir a profissão do pai. Se eu sou artesão, o filho terá que ser artesão. Se o filho é camponês, se o pai é camponês, o filho tem que seguir como camponês. Essa regra, teoricamente, deveria valer para todos. Cuidado, não é porque a lei está sendo aprovada, ela será necessariamente aplicada, né? Sempre existem resistências às leis, principalmente aquelas em que causam insatisfações, que foi o caso da lei de fidelidade. Então nós vamos contextualizar a lei de fidelidade mais tarde, explicando na época do Constantino a lei do colonato. Nesse momento, já entrando no século IV, já começa a se dar sinais de crise de mão de obra em Roma, de crise do escravismo. Nós vamos estudar que Roma passa a ter dificuldade de obter os escravos, que era a principal base da mão de obra dentro do Império Romano. Então percebe que o Estado romano já está preocupado em substituir, não seria a palavra, em ocupar o espaço que o escravo não ocupa mais por novas formas de trabalho, que é o trabalho livre, por exemplo. Então, se você é camponês, se o pai é camponês, o filho tem que ser camponês. Ou seja, começa aquela tendência do cara não mais abandonar a terra. Depois a gente vai bater esse papo na lei do colonato. Uma das questões que a gente mais destaca do Diocleciano é a questão da tetrarquia. É a questão da tetrarquia. O Império Romano será dividido em 4 áreas administrativas. Ele próprio, Diocleciano, será um desses tetrarcas. Então, você terá 4 áreas administrativas. O que aconteceu? Você tem um tetrarca principal aqui. Aqui você tem um tetrarca principal também. O próprio Diocleciano será um deles. Esse tetrarca principal
ele era chamado de Augusto. Então nós temos 2 Augustos, 2 tetrarcas Augustos, e 2 tetrarcas chamados de Césares, submetidos ao Augusto, que seriam esses aqui. Tá? Mas exercício geralmente fala em 4 tetrarcas. Eu divido o Império Romano e sua extensão territorial em 4 áreas, e 4 pessoas serão responsáveis pela administração da sua área, da sua região. Então você tem 2 tetrarcas principais chamados Augustos, 2 tetrarcas que também têm áreas administrativas, mas teoricamente com um poder menor, seriam os chamados na época do Diocleciano de Césares. Então esse aqui administra essa área, esse administra essa área, mas esse submetido a esse e esse submetido a esse. Qual que era a ideia? Descentralizar a administração do Estado romano. Então Diocleciano já percebe que as extensões romanas, o Estado romano não consegue estar presente em todas as áreas. Então a necessidade de fatiar em 4 áreas, diminuir os espaços para aumentar a presença do Estado. 4 tetrarcas passam a governar Roma, mas ele, Diocleciano, é o principal. Temos um outro Augusto e tínhamos 2 Césares. São apenas nomes, nomenclaturas. Beleza, galera? O Diocleciano termina em 305. Ele renuncia. E a tetrarquia continua. Porque a tetrarquia, ela está entre 285, então início do governo do Diocleciano, e vai até 313. Então, assim que Diocleciano em 305 se afasta do poder, eu ainda tenho a tetrarquia, até 313. Mas qual foi a tendência na sequência? Que esses 4 tetrarcas passem a disputar o poder. Dessa disputa do poder entre os 4 tetrarcas, um se destaca e submete os demais ao seu poder. Este se chama Constantino. É o imperador Constantino. Então, Constantino, 306, 337, em um primeiro momento, 306, 313, ele era um tetrarca. Você tem a tetrarquia. Ele não estava sozinho. Só que nesse espaço de tempo aqui, já há um enorme conflito entre esses tetrarcas. E este conflito, inclusive, vai se estender até 327. Até 327, quando Constantino vence definitivamente e se consolida como um único imperador. Então você tem novamente um processo de centralização. Entenderam, galera? Então, a tetrarquia foi implantada na época do Diocleciano, renuncia em 305. A tetrarquia continuará, ao longo do governo de Constantino, 306, mas iniciando uma crise, um conflito de poder, guerras que se estenderão até 327, com a vitória de Constantino. A vitória de Constantino, em 327, torna Constantino o único imperador de Roma. Na verdade, desde 313, ele já vinha centralizando esse poder. Aí depois ele vai eliminando os seus últimos inimigos até 327. E aí só tem ele mesmo. E na sequência ele passa o poder para os seus filhos. Constantino II, Constante e Constâncio. Beleza? Aí nós teremos a sequência do governo dele. O Constantino, galera, é uma pessoa emblemática para entendermos nesse momento. Fundamental. Porque o Constantino, nós vamos falar principalmente da questão do cristianismo. 2 fatos importantes na época de Constantino. Nós vamos ter, em 313, o Édito de Milão. Nós vamos estudar aqui em 313, no momento que praticamente quem manda em Roma novamente é ele, Constantino. O Édito de Milão dará permissão ao culto cristão. O cristianismo deixa de ser oficialmente perseguido pelo Estado romano. Outras religiões ainda existem. O próprio Constantino não abandonou o politeísmo, a sua crença no Deus Sol
que era a principal divindade para ele, apesar de falar do seu batismo, mas seu batismo se dá no leito de morte, nos seus últimos suspiros. Aí nós vamos falar da relação do Constantino com o cristianismo. E um outro fato importantíssimo que temos que destacar: 325, o concílio de Nicéia. Vamos estudar aqui em 325, no concílio de Nicéia, a alta cúpula do cristianismo, os bispos mais importantes já do mundo cristão esparramado pelo Império Romano, reunidos em Nicéia sob a presidência de Constantino, é o início de uma tendência, de uma unificação do cristianismo, dos dogmas cristãos. Então, no concílio de Nicéia começa uma tendência do cristianismo sair unificado sob um único propósito dogmático, mas com uma forte presença do Estado romano. É o início daquilo que chamaremos de cesaropapismo, a começar com Constantino, se fortalecendo com Teodósio e muito destacado no Império Bizantino. Até porque o Império Bizantino é a continuidade do Império Romano, então é a continuidade do próprio cesaropapismo. É um assunto que a gente bate numa próxima aula, fazendo uma relação com o cristianismo, que é algo fundamental para entender esse período. Fechou?